Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo. Chegamos ao fim da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada da parada para a Copa do Mundo. Agora, jogadores do futebol brasileiro entram de férias, cada clube estabeleceu um período de férias. O Flamengo, vocês já sabem, férias até o dia 19 de junho, quando o time se reapresenta no Ninho do Urubu, faz alguns dias ali de exame e tal, e depois viaja para Portugal, local que a equipe vai fazer a intertemporada. Inclusive, 3 amistosos estão previstos, um deles diante do Benfica, que é um grande clube do futebol português e também do cenário europeu. Bom, chegou ao fim a 18ª rodada, e a gente tem muita coisa para falar. Eu não vou deixar de falar como a arbitragem ontem prejudicou o Flamengo. Eu falo ontem, embora o Flamengo não tenha entrado em campo ontem, mas a torcida do Flamengo estava para a Chapecoense, e a Chapecoense foi muito prejudicada. Poderia ter conseguido um empate diante do Palmeiras dentro do Allianz Parque, mas a arbitragem novamente fazendo o seu showzinho, prejudicando a Chape e, consequentemente, o Flamengo. Porque se a arbitragem tivesse feito aquilo que deveria ter sido feito, a história do jogo seria diferente e, com isso, a distância entre o Flamengo e o Palmeiras seria menor na tabela do Campeonato Brasileiro. Vou falar sobre isso. Tem também convocação da seleção equatoriana. E aí, Gonzalo Plata vai? Representante do Flamengo, a gente vai contar aqui isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like e ativar a notificação. Vamos para cima, começo de mês também, isso é importante. Particularmente amo o mês de junho, festa junina, eu gosto. Teoricamente é aquele friozinho aqui no Rio de Janeiro. Enfim, dito isso, galera, vamos lá. Quero falar também da seleção brasileira, que jogou ontem no Maracanã, um público para mais de 71 mil pessoas. Gente, vou ser muito sincero, o placar elástico, 6-2, não muda nada do que eu penso em relação à seleção brasileira. Também, se vencesse só por 1-0, não ia mudar nada do que eu penso em relação à seleção brasileira. Se perdesse o jogo, também não ia mudar nada o que eu penso em relação à seleção brasileira. O que eu penso? Continuo achando que a seleção brasileira vai ter muito trabalho na Copa do Mundo, se quiser de fato ser campeã e conseguir o Hexa. Acho que na estreia, olha eu falando de Flamengo, a seleção brasileira vai ter grande problema pela frente. Marrocos, estreia, frio na barriga, enfim, isso tudo conta. Marrocos é o melhor time depois da seleção brasileira no grupo da seleção. Com certeza não vai ser um duelo fácil para quem acha que vai ser um jogo fácil. Destaque no jogo, Vinícius Júnior marcando um golaço, ele voltando a ser o camisa 7. Lucas Paquetá, representante do Flamengo, também marcando o seu gol. A gente pôde ver o Danilo, jogador do Botafogo, que o Flamengo tem interesse também, fazendo seu golzinho. Ryan fazendo gol. Gente, o torcedor vascaíno, olha só, não me leve a mal não, mas o Ryan não é mais jogador do Vasco, tá? Corta esse cordão umbilical aí, porque parece que o Ryan é jogador do Vasco. Não, o Ryan é jogador do Bournemouth, da Inglaterra, tá? Não é mais jogador do Vasco. Muita gente falando, gol do Vasco. Não foi gol do Vasco, se fosse o Vinícius Júnior, é gol do Flamengo, embora ele seja cria do Flamengo, não, é gol do Real Madrid. Pô, corta esse cordão umbilical. Mas apesar que o vascaíno ultimamente, vou te falar, eu avisei, vocês pagam alto salário pro Renato Gaúcho, abrir mão da Sul-Americana, nem viajar, priorizar o Campeonato Brasileiro, chegar na parada para a Copa do Mundo na zona do rebaixamento. E na Copa do Brasil teve sorte porque pegou o Paysandu, porque o jogo em São Januário o Vasco ainda teve dificuldade. É inacreditável, cara, mas eu avisei. E tem vascaíno que ainda defende o Renato, eu não sei como. Eu vejo a entrevista coletiva do Renato, parece que ele tá... É o hobby dele ser treinador de futebol, não é mais profissão, é hobby. Porque parece que é hobby. De fato, o cara parou no tempo, é cada declaração. Mas enfim... Dito isso, galera, falei do Vasco, que o Vasco perdeu para o Atlético Mineiro dentro de São Januário, 1-0. Nossa, um jogo muito ruim de assistir. E tá aí na zona de rebaixamento nessa parada para a Copa do Mundo. Vamos lá, ontem o Palmeiras pegou a Chapecoense, venceu por 1-0. A Chapecoense conseguiu empatar no fim do jogo. E o gol foi mal anulado e, na minha concepção, assim, muito mal anulado. Foi um negócio constrangedor, muito feio o que aconteceu ontem dentro do Allianz Parque. Foi assim, gente, o futebol brasileiro. E eu não acho que a arbitragem gostaria de ajudar o Palmeiras, prejudicar a Chape e com isso prejudicar o Flamengo. Eu não acho isso.
Eu acho que a arbitragem é ruim mesmo, é muito fraca. A arbitragem do futebol brasileiro é horrível. É você torcer para a arbitragem não errar contra o seu time, porque ela vai errar. Ela, o VAR, alguém vai errar. E ontem erraram feio contra a Chapecoense, que na minha opinião não existiu pênalti. Sabe o que parece? Beleza, a gente sabe que errou aqui nessa anulação do gol, então vamos lá, vamos dar um pênalti aqui para a Chape. Aí o cara vai lá, perde, acerta travessão, beleza. Mas se tivesse sido o gol da Chape antes, nada disso teria acontecido. Mas a Chape foi prejudicada e isso precisa ser dito, não pode passar batido. Na entrevista coletiva, o Abel falou e tal, não sei o quê, e eu concordo com ele. Ter acontecido essa rodada foi um absurdo. O Flamengo venceu por 3-0 mostrando, e eu já falei muito sobre isso aqui, mostrando sua força do elenco. Porque eram 10 desfalques. O Palmeiras tinha 11 desfalques entre convocados, lesionados e suspensos. E essa rodada foi um absurdo. Mas, no fim das contas, foi até uma rodada, entre aspas, boa para o Flamengo. Porque eu já esperava o Palmeiras vencer a Chape. O Fluminense empatou com o Cruzeiro. Está ali a 3 pontos do Flamengo agora e acaba essa história que o Fluminense também briga pelo título. Porque não briga pelo título, não briga mesmo. Para mim, é Palmeiras e Flamengo brigando por esse título do Campeonato Brasileiro. Galera, teve convocação da seleção equatoriana, o Gonzalo Plata está lá, tá? São 5 que atuam no Campeonato Brasileiro. 5 que atuam no Campeonato Brasileiro. É gente a pampa da convocação do Equador, e o Gonzalo Plata, que vem se destacando com a camisa do Flamengo, foi convocado. O jogador de futebol brasileiro convocado pelo Equador para uma Copa do Mundo na história. Copa do Mundo de 2014, Eraso, Flamengo. Copa do Mundo de 2022, Arboleda, São Paulo. E agora 26, Alan Franco, Félix Torres, Minda, Plata e Preciado. Alan Franco do Atlético Mineiro, Félix Torres do Internacional, Minda do Atlético Mineiro, Plata, Flamengo e Preciado também, Atlético Mineiro. São jogadores que eu gosto bastante, inclusive. Bom, galera, é isso. Tamo junto. Partiu SBT agora. Até o próximo vídeo. Fui!